Olá, estamos de volta, meus queridos. Vamos prosseguindo com atos administrativos e aqui eu peço especial atenção. A gente vai adentrar ao universo técnico dos atos administrativos, no tocante aos planos. Quando eu falo em planos, eu falo plano da perfeição ou existência, plano da validade, plano da eficácia, para daí nós desdobrarmos tanto os elementos do ato quanto seus requisitos de validade, ponto imprescindível a compreensão técnica do controle dos atos administrativos, seja esse controle do Poder Judiciário, seja esse controle da própria administração pública com base na autotutela, e também analisaremos aí na sequência aspectos de vícios para que você possa identificar quando o ato administrativo é viciado e deve ser desfeito, quais essas circunstâncias, né? E aí na aula que vem a gente continua analisando como é que se dá essa invalidação, qual que é a diferença entre invalidação e convalidação, uma série de questões técnicas, mas para compreender as próximas é imprescindível que você preste atenção em cada item desse módulo, né, específico da aula de ato administrativo. Então vamos lá, gente. Olha só, começando aqui, inicialmente com os planos. Como eu falei, o ato ele tem que ser existente ou perfeito. Ele tem, além de existir, você pode analisar o ato do plano da validade em relação ao ordenamento jurídico, e ainda que ele seja válido, pode ser que haja alguma circunstância em que ele ainda não está produzindo toda sorte de efeitos, porque você tem também o plano da eficácia. Logo, perfeição, validade e eficácia são três planos sobre os quais recaem a análise do ato administrativo, sendo que o ato perfeito é aquele que já tem todos os elementos, ou seja, ele completou o seu ciclo de formação. Não basta ele ter todos os elementos, não basta ele estar formado, mas também você, para que ele esteja de acordo com o ordenamento jurídico, é necessário que esse ato seja válido, ou seja, além de perfeito e existente, deve haver a necessidade de ser válido perante o ordenamento jurídico, e esse é o ponto que a gente desdobra, né, no plano da validade, né, analisar realmente os elementos do ato administrativo e os seus requisitos de validade, porque pode ser que ele seja existente, mas seja invalidado. E eficaz, ainda que seja perfeito e válido, se houver alguma condição em relação aos seus efeitos, ele ainda não produz aqueles efeitos jurídicos. Logo, tem o plano também da eficácia, lembrando que enquanto não for oficialmente invalidado, pela presunção, né, de legitimidade, o ato produz efeitos como se válido fosse, tá? Isso no âmbito do direito administrativo é muito importante para a gente saber que precisa de um ato formal de invalidação para que ele pare de produzir os seus efeitos como regra geral. E aí vamos para os elementos do ato administrativo. Esse assunto eu gosto muito porque foi o meu assunto de mestrado, minha dissertação de mestrado foi sobre o motivo no ato administrativo, meu doutorado foi sobre razoabilidade dos atos, e a livre docência sobre reforma administrativa, todos ali, sob a batuta e orientação da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Então eu gosto bastante desse assunto tecnicamente, apesar de reconhecer a sua complexidade. Então, elementos do ato